E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial para mim, onde a gente vai juntar tecnologia com negócios, com marketing, e é um lugar onde eu quero estar o tempo todo falando sobre isso. Eu trouxe dois especialistas, dois amigos meus de longa data, para a gente conversar sobre isso, e a gente vai discutir sobre um produto novo que a Tecnoponta está produzindo, está criando para vocês, e fica até o final do vídeo que você vai gostar do que a gente vai ver aqui. Alguma coisa no microfone, por favor. Caraca, meteu essa. Teste. Lembra do... Meu áudio tá bom aí também? Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Cara, você é velho, isso entrega idade aí, cara. E aí, galera? Tudo bem? Tudo Como bem. é que vocês estão? Ótimo. Muito bem? É um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. É muito gostoso participar do Papo de Ponta. Novamente, segunda vez, hein? É isso aí. Segunda, Rafa, ou terceira já? A minha segunda. Sua segunda A minha vez. também é a segunda. Tem certeza? Segunda? Sim, a gente fez já uma gravação, mas foi o Papo de Ponta. Foi essa Foi na época da pandemia que a gente fazia nos estúdios, né? Foi que a gente fez. Não, a gente fez. Isso foi no estúdio, a gente, cada um no seu estúdio. E a gente fez a distância, entre aspas, a distância. Sim. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma má para dar para vocês. Ixi. A notícia boa é que o Papo de Ponta, na verdade, sempre existiu desde que a Tecnoponta surgiu, né? Que agora nós estamos gravando. Mas esse papo aqui, ele já é uma coisa que existe e a gente sempre teve. Né? Nos corredores. Nos corredores, na recepção ali. E aí sempre eram só os professores, né? Que a gente batia aquele papo misturando as tecnologias, as metodologias, as disciplinas. E agora, recentemente, já tem 3 anos já que está fazendo Papo de Ponta. 3 anos. Aí a gente começou a gravar e compartilhar para os alunos conseguirem assistir também o que a gente fala aqui. A má notícia é que agora aqui em Santos, todo equipado, do jeito que está, a gente vai fazer bastante. Então a gente vai estar sempre aqui. Então vocês estão sempre com as portas abertas para poder discutir. Mas isso é uma boa notícia. Também achei que era uma boa notícia, não achei uma É mais para encher o saco de vocês mesmo, para poder falar o que vai acontecer. A peça notícia é pra quem vê, vai ver 3 marmanjos feios no vídeo, né? Podia ser só áudio. Com o meu pior lado, né? Com o meu melhor lado. Bom, hoje, qual é o assunto que eu separei pra gente conversar e para poder conversar com o pessoal também? Porque assim, algumas ideias novas, né? Alguns elementos. Depois de ter treinado tanta gente como a gente treinou aqui, eu acho que todo mundo aqui já é veterano e já dá aula há muito tempo, já não dá nem para contar mais quantas pessoas a gente já treinou. Tem uma reclamação comum nos alunos, né? Que é assim, poxa, eu às vezes acho que é muito conteúdo e acaba rápido, são 5 aulas, 6 aulas, 7 aulas, já acabou, é muita coisa, muita informação. Então, para poder aliviar um pouco a carga de conteúdo para os alunos, eu achei melhor a gente fazer o seguinte, fazer um produto para eles aprenderem tudo em um dia só. Que é para eles entenderem a essência da Tecnoponta, que é hardcore mesmo, a gente gosta de preparar as pessoas rápido, né? E aí, qual que é a ideia? Vou explicar para vocês. Na verdade, a gente já tem conversado sobre isso, e eu estou amadurecendo, e esse nosso encontro aqui, ele vai avançar mais no que a gente está conversando para poder fazer. Depois da pandemia, muitas pessoas, vamos imaginar assim, a gente que já está trabalhando há muito tempo com isso, a gente tem uma característica que é assim, a gente já sabe, a gente está desde o começo desse negócio da internet, desde o começo dessa parte de ciência de dados, desde o começo nessa área de marketing digital, então a gente já meio que olha isso com um olhar mais técnico. Mas teve uma galera no passado que teve uma vantagem competitiva por ter entrado, e agora não é uma vantagem não ter entrado, agora é assim, não tem como ficar de fora. Só que tem muita gente que tem dificuldade para entrar nesse negócio. Vamos imaginar. Carlos, cientista de dados, Power BI. A parte de Big Data, você mexe com essa área e é uma área que... Quantos alunos já, Carlos, que já treinou aqui? Tem a noção dessa área? Quanto tempo? Power BI? Fala um pouco do Power BI, só para poder a gente Power BI a gente ilustrar. começou um pouco antes, A pandemia foi em 2019? Sim, 2020, né? 2020.
Começou, sim. 19 foi 2020 que estourou. Sim, 2020. Foi no final de 2018, então já tem aí completos 4 anos, vai para 5 anos. Sim. Eu acredito que já deve ter passado, na minha, assim, contando por alto, vamos pegar uma média de, olha, acho que uns 1.500 pessoas, 1.200, 1.500 pessoas. Mais de 1.000, com certeza. Mas nesses 4 anos, que teve uma época que tinha, foi mais ou menos isso. Mais 1.500 pessoas. Quanto 4, 5 anos, isso, 1.500 pessoas. Vou fazer a pergunta. De Power BI. Power BI, sim, não vou nem entrar no Excel. Aí acabou. Aí, tô falando do Power BI, que é onde a gente vai falar sobre ciência de dados também. Aí eu vou falar do Rafael, vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Assim, quantas empresas você já ajudou a entrar e trabalhar na área de marketing digital? Assim, quantos negócios você já colocou para dentro desse universo de redes sociais? Rapaz, eu não sou tão bom de números como o Carlos, né? Sim, mas... senão você faria Power BI, não marketing. Né? Você pode inventar um número agora, porque a criatividade é rápida. Mais de 300. Mais de 300 empresas, colocando elas para poder trabalhar. Eu tô lembrando o número de pastinhas que eu tenho no meu, meu HD, sabe? Sim. Então, da agência que eu trabalhava e da minha agência atual, somar tudo vai dar umas... Mais de 300 companhias que já... Aí, se eu falar de aluno, quantas pessoas treinou também... Não faço ideia. Eu não acho que seria tanto quanto o Carlos, porque o Carlos está o tempo todo aqui, né? Essa área de ciência de dados tá fervendo. Mas na parte de colocar em prática, né? Que são as coisas mais... Mais de 10 anos o curso de marketing digital tem também, então é mais difícil de lembrar. Mas chegou nos milhares também. Já. A gente já treinou mais de 1.000 pessoas em qualquer uma dessas áreas sim, aqui. com certeza. Aí eu vou falar assim, quantas plataformas digitais eu já coloquei no ar? Mais de 1.000 plataformas. Então, assim, já mais de 1.000. Porque, assim, às vezes uma empresa... Vamos imaginar as 300 pastinhas, como Rafael tem ali 10 anos de agência, eu tenho 25 anos de fábrica de software. Então, se eu pegar as minhas pastinhas, deve ter 1.000 pastinhas. Só que cada pastinha, às vezes uma empresa tem 3, 4 pastinhas. Então, assim, quantas plataformas eu já coloquei no ar para ajudar essas empresas? Milhares de plataformas. E já treinei mais de 3.000 pessoas aqui. Eu não tenho 10 anos de empresa, na verdade. De profissão, eu tenho, no marketing digital, 22 anos. Sim. 10 anos é como professor. Você tá ficando velho. Você não parece, mas também tá ficando velho. O cara, quando fala 22 anos, aí... esses dias eu tava passando naquele... 22 anos a internet tinha... Você que surgiu com a internet, pô. 19 milhões de brasileiros com acesso à internet no Brasil. Num país de 200 milhões de habitantes, a gente está falando que a internet era um negócio para classe A. E era para classe A, assim, nerds. Early adopters, né? Aqueles que são entusiastas de tecnologia. Outro dia eu coloquei tava passando na televisão aqui do Coffee Break, tava passando a filmagem que eu fiz em 2001 do escritório do Backside, antes de você chegar nessa área. E eu tava filmando ela ali na garagem mesmo, assim, um quarto da casa da minha mãe, a gente trabalhando de chinelo, bermuda. E eu tava filmando e contando e tava mostrando. E o pessoal aí eu peguei, tava dando aula de front, eu peguei e eu falei, dá uma olhada ali, ó, como começou. Aí a gente de chinelo, bermuda, mostrando ali, né? Aí o pessoal, eu não era nem nascido. Caramba, meu. Isso dói, né? E sabe o que é legal? Assim, eu comecei a... Quando eu gravei aquilo e falei pro futuro, aquele vídeo que eu falo pro futuro, eu falei pro futuro, mas eu tava na minha mente, eu me lembro, eu tava ali, eu que tava gravando, eu tava falando. Na minha mente, eu tava falando pro futuro, mas pra gente no futuro. Eu não conseguia imaginar naquela ocasião que eu estaria filmando para quem nem nasceu ainda, senão eu teria falado. Entendeu? Olha, você não nasceu ainda, eu teria falado. Mas eu tava falando, olha, você tá aí agora olhando essa situação, mas veja como era. E eu falo na terceira pessoa, no passado ali, né? Mas eu não tinha essa visão. E é o que você falou, naquela época a gente precisava fazer um esforço danado para convencer as pessoas que eles tinham que entrar nesse mundo, né? Sim. Hoje é totalmente inverso, né? Tá todo mundo desesperado tentando entender como é que entra nesse mundo. A minha ideia agora, qual foi a grande jogada? A grande jogada é o seguinte, primeiro que a gente quer fazer uma grande força-tarefa para poder auxiliar as empresas a entrarem no mundo digital de forma rápida, o mais rápido possível.
Se for fazer uma faculdade de marketing, eu vou levar ali um tempo para fazer, vai demorar. E mesmo na Tecnoponta, se eu for olhar assim, chegando de fora e olhando assim, bom, o cara para trabalhar com esse negócio de forma coesa, trabalhar com qualidade nisso, ele ainda assim tem que fazer uma meia dúzia de curso. Sim. Porque ele tem que fazer, vamos lá, do Rafa, curso de tráfego para as mídias sociais, para redes sociais, curso de tráfego para Google. Tem que fazer, de repente, se ele for pôr a mão na massa para fazer o curso de front comigo, curso de back, curso de Canva. Aí tem que fazer o Excel, o Dashboard, Power BI, para ele ficar bom. Assim, tem uma série de disciplinas nessa área, seja ele para fazer se aprofundar em alguma área específica, ou seja ele para ter aquela ideia do todo. Óbvio que se fizer, por exemplo, o cara vem aqui e faz um curso especificamente só de redes sociais, só da parte de tráfego de mídias sociais, ele já tem um ativo para ele poder trabalhar, ganhar dinheiro e implantar isso em diversas empresas. Mas a empresa, o empreendedor, ele precisa ter uma visão mais multidisciplinar. Aí eu falei assim, como é que a gente podia fazer? Essa é a ideia que eu chamei vocês para conversar e também para a gente poder amadurecer essa ideia, que eu já tenho falado com vocês um pouco sobre isso. Um néctar, só o filé, a alma do negócio. Ou seja, se eu for criar, que é a ideia, que é, olha eu desenhando aqui, tá vendo? Se eu for criar a ideia, que é o circuito, então eu tenho lá 3 pilares. Primeiro, que é o que eu tenho falado há 25 anos. Da empresa se estabelecer, ou seja, ela existir na internet. Ela tem que existir e não com um pedacinho da existência do outro. Eu sou muito romântico com isso, por exemplo. Eu acho que todas as empresas precisam ter um site. Depois ela pode ter uma fanpage lá, aqui, um canal ali, ela pode ter um tráfego aqui, uma coisa ali, mas tudo apontando para o site dela, porque ali aquilo é dela. É uma propriedade digital. É a casa própria. É a casa própria, ela tem que ter. Da empresa. Algumas empresas acham que não. Ah, não, se tem lá meu canal no... Sei lá, tem o meu perfil no Instagram, já é o suficiente. Mas aí é como se fosse uma casa alugada. Ou um ambulante. Eu ainda acho mais assim, mais um ambulante. Porque ele está na rua, ele está na praça. Se você pegar Kotler, ele está trabalhando na praça. Entendeu? Então ele está lá na praça. Para mim, as mídias sociais, ou o próprio Google, os buscadores, são a praça do negócio. Então eu acho que a primeira coisa tem que ter a casa própria dele, que é o site. Mas se você só tiver o site, basta? Aí, sua opinião, Rafael. Fiz um site, basta? Não, eu costumo fazer um paralelo do mundo virtual com o mundo real. Sim. E quando você monta uma empresa, vamos imaginar, você vai montar um cafezinho. Você escolhe muito bem o ponto, né? Por quê? Porque precisa ser uma esquina, de preferência, movimentada. Sim. Né? Por quê? Porque você quer pegar o maior movimento de pessoas possível. A partir do momento que você sobe um site na internet, em que rua que está esse site? Nas ruas digitais, se ele estiver numa rua que ninguém passa, não adianta nada. Vai ter um site e não vai ter audiência nenhuma. Sim. A palavra-chave aí é a audiência. Né? É a audiência. É a audiência, ou seja, o principal ativo a se conquistar hoje na internet é a atenção das pessoas. Então, a audiência não é só o número de pessoas. Ah, tenho 50 mil seguidores que eu comprei lá, uns árabes. Não resolve nada. É quantas pessoas prestam atenção no que você está fazendo. Isso que é chamado de audiência, né? Sim. Passam pelo seu site ali, entram. Porque o seu site é a sua empresa na internet, né? Sim. Então, entram definitivamente, navegam pelas páginas, né? Então isso a gente pode dizer que fez uma visita, usando o termo técnico. Sim. Se eu for usar o termo mais técnico ainda, fez uma sessão do Google Analytics. Sim. Chama-se Section. Mas uma visita é como se fosse uma visita simulada. Ele entrou no site, navegou pelas páginas, se interessou ou não e saiu. É isso aí. Só dar um pitaco aqui na fala de leigo. A impressão que eu tenho, por exemplo, você colocar o site é seu, que vocês falaram, comentaram que é a casa própria, né? Aí quando você coloca... Aí o Rafa que vai ser o especialista vai dizer a verdade ou não. Quando eu imagino que eu tenho você colocar um vídeo no YouTube ou no Instagram, acho que o problema da casa alugada é porque você está sujeito às regras da plataforma. A gente não sabe se amanhã depois aquela plataforma vai mudar as regras e o teu vídeo, o teu perfil vai ser cancelado, modificado, né? Porque eu fico pensando aqui agora com essa questão
das regras que estão nesse processo da lei que está surgindo aí, da lei da fake news, tudo. É que você está falando, se colocar no Instagram, você está colocando numa casa que você não tem controle das regras, né? Você está colocando suas informações no lugar que pode depois mudar. Não sei se aconteceu, se já percebeu que aconteceu isso em algum momento, em alguma plataforma social que teve, você colocar as informações e teve uma mudança na estrutura do Instagram ou do Facebook e acabou. Total, isso acontece o tempo todo. E acaba perdendo, né? Exatamente isso, por isso que é a casa alugada. Porque, por exemplo, o Instagram, ele entregava os conteúdos de forma orgânica, ou seja, gratuita, né? Você fazia um post, ele mostrava para os seus seguidores, e ele chegou a mostrar já mais para 15%, mais do que seus seguidores, né? Hoje está menos de 1%. Então, ao longo do tempo, eles vêm entregando menos de forma gratuita, porque o Instagram, o Facebook, o YouTube, todas essas plataformas, elas são uma plataforma de mídia. É como a Rede Globo, por exemplo. Você não consegue aparecer na Rede Globo de graça, você tem que pagar. A diferença dessas mídias é que você consegue aparecer de graça, mas você aparece um pouquinho. E esse pouquinho é cada vez mais pouquinho. Né? Então, assim, as ruas das redes sociais no orgânico, elas são bem pouco movimentadas, né? É claro que assim, dá para você, dependendo do seu conteúdo, se o seu conteúdo for muito atrativo, ele se autopropaga de forma gratuita por conta da interação das outras pessoas. Então, o seu ativo aí são as outras pessoas que fazem propaganda para você, no orgânico. Mas aí já entrando um pouco na questão da importância do que você está falando, ou vai abordar, que é o tráfego pago, tem muitas empresas na internet, a maioria delas trabalhando no orgânico, produzindo conteúdo para trabalhar no orgânico. Mesmo? Muitas, milhares, centenas de milhares. Mas poucas delas dominam o tráfego pago. Então, quem domina tem o diferencial competitivo que o Emerson estava falando no começo. Essa parte do orgânico, que é a parte gratuita, eu enxergo da seguinte forma. Eu enxergo que a galinha não paga aluguel para morar na granja. Mas é porque ela é o produto. Entendeu? Então, quando você entende as mídias sociais de forma orgânica ou gratuita, se é gratuito, você é o produto. Eles estão usando você. Você é o produto. Agora, quando você paga, você está sendo o cliente, está comprando o serviço deles ali. Isso. Você falou de uma coisa bem legal, são mídias, são meios. Né? Então, por exemplo, quando você pega a Globo como exemplo, ninguém tem um negócio na Globo. Só que nas redes sociais o pessoal acha que tem. Mas é mídia, é meio, não é fim. Né? Vamos dar um exemplo mais simples. A gente falou que o seu site é a empresa na internet. Então, se sua empresa está lá numa rua que ninguém passa, o teu site não vai ter audiência. Sim. O que são essas mídias? São os panfletos. Sim. Então, você fez um vídeo, subiu no YouTube, é como se você tivesse um panfletinho lá. Sim. Mesma coisa, se você não entregar o panfleto para ninguém vai ver o panfleto e ninguém vai, consequentemente, chegar no seu site. Então, o vídeo no YouTube é como se fosse um panfleto. Você precisa ter a audiência no YouTube para trazer a audiência para o seu site, ou seja, distribuir esse panfleto, que pode ser de forma orgânica, gratuita, ou pode ser de forma paga, que é, como eu falei, uma vantagem competitiva. Quem domina essa estratégia de divulgar o panfleto YouTube de forma paga está à frente de milhares de outras empresas que não sabem fazer isso. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com os anúncios, né, a mídia paga, eu tive muita dificuldade, porque não a parte técnica de como executar, isso aí o Rafael explica extremamente bem, mas de começar a compreender o resultado, medir esse negócio. Né? Porque uma das maiores vantagens das mídias sociais ou dos anúncios digitais, seja ele tráfego pago no Google ou tráfego pago nas redes, é você conseguir mensurar o resultado disso. Diferente do panfleto que você coloca na rua e não sabe se deu certo ou se não deu certo. Agora, o tráfego nas mídias sociais, ele é bem legal. Só que, por exemplo, então, só para fechar aqui o meu circuito aqui. Então, o cara tem que ter um site. Se a pessoa não tiver um site, ela é como se ela fosse um ambulante, ou ela não tá brincando sério aqui, não está fazendo a coisa como tem que ser feita. E aí ela tem lá o trabalho nas mídias.
seja lá qual for, seja o Google, seja o Facebook, seja o Instagram, ela tem o trabalho das mídias. Aí, na área de gestão, que é da onde eu tiro as informações mais sérias do negócio, tem um tripé assim, ó, definir, medir e controlar, definir, medir e controlar, definir, medir e controlar. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Como é que eu consigo ver se estou fazendo a coisa certa? Aí eu tenho meu público-alvo, ele vai lá do frio até o quente. Ele começa só como um mercado que está disponível, de repente eu consigo trabalhar ele na jornada de compra, da reconhecimento do problema, vou trazendo até a decisão de compra, mas quantos estão na primeira etapa do funil? Quantos estão na segunda etapa do funil? Qual tipo de pessoa que eu quero realmente atrair? Aí começa a ciência de dados, que é fundamental para eu analisar essas informações. Cara, tudo bem, eu fui lá e coloquei R$1.000 de publicidade, especificamente no Meta, Facebook e Instagram. Veio 500 leads, 500 pistas, 500 possibilidades de negócio. Como é que eu analiso esse cara? Qual dali realmente compra ou não compra? Ou é curioso ou não é curioso? Como é que eu faço essa análise? Aí por isso que eu chamei você, justamente para poder compor essa equipe, ou vamos falar esse assunto, esse core, trazendo tecnologia e metodologia para analisar dados. E aí eu queria que você desse uma palhinha, assim, só dando uma passã, sobre a importância do Power BI. Por que o Power BI é bom para isso? Para essa área da análise dos dados que a gente vai gerar. Então, vou resumir isso numa frase, né? Você vai transformar dado em informação, que são duas coisas diferentes. Sim. Dado, você pode ter um volume enorme de dados, mas você não consegue tirar uma informação que seja concreta, você não consegue entender aquela informação. Então o Power BI é uma ferramenta que vai justamente fazer isso. Você consegue transformar aquele monte de informação, como você falou, você tem um site que mandou e-mails, recebeu uma série de feedbacks, e é uma massa de informação que você não tem uma organização. Até tem uma organização, mas não é uma organização no sentido de entender o que significa, né? Eu sempre falo, você tem que pegar aquele conjunto de informações e fazer com que aquele conjunto de informações, de dados, te respondam perguntas. Sim. Como você falou, Sim. Quem realmente está interessado, qual curso que está tendo mais interesse, que eles falam assim, na Tecnoponta, eu tenho que saber de onde estão vindo os meus clientes, o que eles estão procurando, o quanto eles estão procurando, quanto eles estão dispostos a se empenhar nisso, e isso através da informação. Então você tem o Power BI é justamente a ferramenta que vai te ajudar a enxergar isso de uma maneira melhor. Eu sou meio viciado, eu gosto muito de gráfico, né? Tem que gostar, né? E as pessoas menosprezam um pouco o que um gráfico significa. A gente acha que é só uma questão de ver algo bonito, né? Vou colocar um gráfico para deixar as coisas bonitas, sabe? Porque eu já escuto muito essa conversa de pessoas assim, eu vou colocar um gráfico que o meu chefe gosta. Sim. Ele não gosta porque é um gráfico, ele gosta porque o gráfico traz alguma informação. Sim. Não é porque é um gráfico bonito, colorido. A percepção, né? Eu lembro de um dia, eu vou falar uma coisa que tem a ver contigo. Uma vez você me chamou para mostrar alguns gráficos que você tem em relação aqui, você tinha um aplicativo no celular. Sim. E eu achei genial, porque eu sei que é alguma coisa, né, é corporativo, mas eu achei genial porque ali você fez exatamente o que eu tento mostrar para os alunos. Você conseguia pegar aquele monte de informação que você tem sobre a Tecnoponta e você colocou uns gráficos para mostrar para mim ali. Eu lembro que você tinha uma avaliação, que você também gosta de gráfico. Eu sei que eu sou um designer que virou empresário, então eu olho a cor, eu olho o volume na imagem. No dia que você me mostrou esses gráficos, eu nem lembro das cores que você... Isso não foi minha visão, não era... Eu lembro que você me mostrou umas situações que você conseguia perceber alguns pontos, né, os vales que você tinha nos seus dados, que é o que justamente eu tento mostrar para os alunos, que assim, você não adianta, você não está fazendo um Power BI para fazer um gráfico bonito, você não vai colocar um quadro na parede. Sim. Você quer passar para o seu cliente, que seja seu diretor, seu gerente, a informação que ele quer saber. Ele quer saber alguma coisa. Você precisa descobrir o que ele quer saber. E esse aqui é a grande ferramenta, é o grande lance do Power BI. É você transformar isso em informação. Porque às vezes a pessoa tem lá um monte de dados e não sabe nem o que significa aquilo. Eu trabalhei com BI, não especificamente com o Power BI. Tem várias ferramentas de BI. Trabalhei com ferramentas de BI no Brasil inteiro. Assim, eu implantei no Brasil inteiro para órgãos governamentais ferramentas de BI. Não especificamente o Power BI. Ferramentas web de BI bem complexas, inclusive, e até desenvolvi muitas ferramentas nessa linha. O que acontece é que, a partir do ano de 1980,
a área de tecnologia começou a ficar muito presente em todas as corporações. Então a gente passou durante muitos anos criando dados, mas a gente não tinha a cultura de analisar esses dados. Não tinha. E agora essa cultura está assim, ó, borbulhando. Todo mundo quer tomar decisões com base nos dados. Tanto que lei geral de proteção de dados, tentativa de fazer regulamentação da informação que rola através dos dados, é tudo baseado nisso. Posso contribuir um pouquinho com o que o Carlos falou? No marketing digital existe uma falsa percepção de que trabalhar com dados é fácil. Não. Né? Por quê? Porque a gente tem muita ferramenta. E as ferramentas têm muitos dados. Mas é o que o Carlos falou. Como é que você transforma dados em informação? Sim. E digo mais, por exemplo. É muito fácil você instalar um Google Analytics em um site. E o Google Analytics é fantástico. Ele tem centenas de dados. Então você pôs o site no ar, instalou o Google Analytics, pronto, tenho dados. Sim. Só que o que você vai fazer com aqueles dados? E vou além. O Google Analytics é realmente fantástico, mas ele te traz dados do que aconteceu. Ele te traz dados, quantidade de cliques, quantidade de pessoas, quantidade de tempo, né, que são dados quantitativos. Agora, ele traz poucos dados qualitativos. Sim. E, mais difícil ainda, ele te traz pouquíssimos dados preditivos, porque você está olhando sempre no retrovisor. Então, a pessoa tem que ter um conhecimento de dados, de análise de dados, para fazer uma pergunta correta, que eu acho que é bastante isso também, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Tem um e-commerce que eu faço a gestão e faço a gestão de tráfego. Como que a gente prevê quanto que a gente vai vender no mês que vem? Sim. Porque olhar o que a gente vendeu para trás é fácil. É só olhar, tá lá. Sim. Puxa um relatório. Isso. Agora, como é que eu vou prever o quanto que eu vou vender no mês que vem? E aí sim, a pessoa precisa ter um conhecimento de dados. Por exemplo, olhar assim, quem compra, aí você tem que isolar dado. Então assim, eu quero olhar só os dados de compradores. Sim. Então vamos supor lá que eu tenho 10 mil visitas no e-commerce. Dessas 10 mil, 500 são compradores. Os compradores, olhando historicamente, eles acessam 4 vezes o site antes de efetuar uma compra. Uhum. Aí, bom, o que você faz? Você isola apenas quem acessou hoje, né? Ou até hoje, nesse período curto, até 4 vezes. Exatamente. Você tem uma predisposição, esse cara que acessou 4 vezes, provavelmente vai comprar. Existe uma grande Então, chance. existe uma grande chance dele comprar. Mas então, quando o Carlos falou sobre ele ver meus gráficos, que ele gostou de ter visto, é porque assim, eu vejo, vai lá no Google Analytics, é fantástico. O Facebook também apresenta muito dado, sim, lá no ADS. A grande jogada é a correlação entre, por exemplo, esses dados que são lá de topo de funil, lá de tráfego, quanto eles influenciam na venda com base na quantidade de ligações que são feitas, com base na quantidade de e-mails que são enviados, assim, a correlação entre todos esses elementos. Ou seja, eu estou mirando certo, quanto eu estou gastando com tal parte, quando a gente começa a misturar dados de diversos data sources, ou seja, vem dados do Google, vem dados do Face, vem dados das vendas, vem dados da operação, vem dados, aí eu começo a juntar esses dados para criar a tal da correlação entre eles. sim. Aí é que a coisa fica maluca. Aí entendeu? a gente está falando de uma maturidade digital, né? Sim, uma maturidade de dados. Mas aí olha só, para poder a gente entender onde eu quero chegar. Então, repara que a gente fez aqui um overview rapidamente, eu já não vou nem falar sobre a pessoa ter a própria plataforma, ser dona do seu próprio banco de dados, que isso parece óbvio, né? É o que eu tenho falado sempre. Eu tenho feito um trabalho chamado Full Stack 2.0, que é o FS2, que é voltado para o pessoal que lida com a plataforma, a parte mais hard do negócio, que é desenvolvimento da plataforma. Eu até falo, pessoal, vamos desenvolver um Facebook. É para fazer de forma bem mais assim, apegada mesmo na tecnologia. Mas tem a parte da estratégia, do marketing e depois tem a parte da análise do resultado. Por isso eu falei, vamos chamar o Rafael e o Carlos para a gente poder criar um produto
Mas um produto que seja assim, ó. Cara, tem como a gente pegar só uma parte, só a alma de cada um desses universos e criar um único produto de um dia inteiro? O cara chegar aqui, eu falo, cara, mas tô falando de todo mundo, né? Sim. O empresária, ou então aquelas pessoas que trabalham na área, ou pessoas que têm uma ideia e querem entrar nesse negócio, ou estudante, enfim. Tem como ela vir aqui, chegar 8 horas da manhã aqui, e aí pegar 2 horas de aula comigo, onde eu vou explicar a importância da plataforma e como as plataformas funcionam. 2 horas de aula com o Rafa, onde ele vai mostrar como funciona ali o universo de divulgação, né, de promoção das suas ideias dentro do ambiente virtual ali das mídias sociais. E 2 horas com o Carlos para ele entender como ele começa a tratar os dados que ele tem. Óbvio, a gente não pode ser hipócrita, que se ele quiser se especializar na minha área, ele tem um caminho a seguir. Se ele quiser se especializar na área do Rafael, que é da área de marketing, tem um caminho a seguir. Se ele quiser se especializar na área do Carlos, que é a área de Big Data, tem um caminho a seguir. Mas assim, para ele não ter que fazer 3, 4, 5, 6 cursos para conseguir criar uma operação básica e falar, cara, já comecei a implantar esse negócio aqui. Entendeu? Sim. Então essa é a ideia desse produto. Da gente chegar e falar, ó, pegar um sábado, o dia inteiro, e falar, ó, você vai chegar aqui 8 horas da manhã, a gente vai tomar um café, vai explicar e falar, é dada a largada. Bora. 2 horas comigo, 2 horas com o Carlos, 2 horas com o Rafael. E fazer esse circuito. Para que ele saia daqui com alguma coisa para poder já começar a operar no dia seguinte. Entendeu qual que é a ideia? Qual é o desafio? Uhum. E aí a gente tem que criar esse circuito para poder colocar o melhor, o mais essencial de cada uma das nossas metodologias dentro do papel ou dentro de um procedimento conectado. Você não vai vir fazer uma aula comigo e acabou. Depois contigo, acabou, depois... Não. O que ele aprender comigo vai ser usado na sua aula, e o que aprender contigo vai ser usado na sua aula, e depois o que aprender contigo vai ser usado na minha aula, e fechar esse circuito. E aí ele entendeu uma ideia do todo. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. Eu queria saber o que vocês acham. Assim, por exemplo, eu indico para os meus alunos, porque assim, eles vêm, aprendem a programar, aprendem a fazer a plataforma, e falam assim, mas e aí, qual é o próximo passo? E às vezes o próximo passo não é programar mais, é a estratégia de divulgar aquela plataforma, ou seja, começar a divulgar o site que ele fez. Mas aí ele divulga o site que ele fez e depois ele não consegue entender se está dando certo ou está dando errado. Aí precisa de você. Entendeu? Então eu queria que vocês falassem, você, Rafael, falasse pensando assim, nos seus alunos, a importância dele conhecer um pouco do que o Carlos está oferecendo, do que eu ofereço. E, Carlos, também você falar para os seus alunos a importância de escutar um pouco o que o Rafael tem para falar e eu também, para entender que esses assuntos estão interligados. Eu convivo com isso recorrentemente, né? Porque as pessoas sabem que eu trabalho com marketing digital e acabam me indicando e tal. Então, vem bastante gente falar comigo. Eu tenho um negócio, eu tenho um salão de beleza, eu sou advogado, eu sou corretor. E cada um, a gente pode ter alguns perfis de profissionais, por exemplo. Tem um profissional, por exemplo, tem um salão de beleza, veio falar comigo recentemente, falou, eu não conheço nada, mas eu sei que eu preciso estar na internet. Tava assim, meio que no desespero. Sim. E ele já tinha contratado algumas agências e tal, e sentia que a coisa não andava, né? Por quê? Porque a pessoa que não tem o conhecimento de base, eu acho que... Eu indiquei para ele, eu falei, a gente está fazendo um circuito, em um dia você vai entender qual é o próximo passo. Por quê? Porque ele já estava na roda, mas ele não sabia para que lado andar. Então assim, se ele entende o primeiro passo, que é isso, eu preciso de um site, eu preciso divulgar e eu preciso analisar os dados para depois ver se esse negócio está dando resultado ou não. Aí ele pode contratar até uma empresa para cada ponta e tocar o negócio dele. Ou ele pode, não, eu quero aprender a fazer cada uma das pontas, vai levar um pouco mais de tempo, mas também é viável, porque a gente tem uma metodologia de ensino que é muito prática, muito rápida. Se a pessoa se dedicar mesmo, ela aprende e começa a fazer. Esse é um exemplo de alguém que não sabe nada, mas tem um negócio e já entendeu que precisa entrar, dar esse primeiro passo. Então eu acho que esse é um curso que esclarece esse é um circuito que esclarece para esse tipo de pessoa. Outra pessoa
que já está nas redes, já faz um trabalho legal. Por exemplo, encontrei um corretor amigo meu vindo para cá. Esse é um caso, ele já está nas redes, já está fazendo um trabalho legal, mas de repente ele está numa ponta só. Sim, sim. Ele só está na ponta da mídia, não tem site e não sabe analisar bem o resultado daquilo que ele está fazendo. Sim. Então está faltando, você vê, em um sábado também vou indicar para ele, acabei de lembrar, vou mandar uma mensagem para ele, falar, é um sábado que você vai ter uma visão total do primeiro passo. E aí, sabendo desse primeiro passo, você consegue ali tomar algumas decisões. Não, eu preciso de um site, vou contratar alguém para fazer, ou vou fazer o meu. Eu preciso analisar os dados, vou aprender como é que eu analiso esses dados. Acho engraçado que algumas pessoas, não sei se você... Acho, com certeza. Eu vejo com conversa com algumas pessoas que as pessoas acham que quando faz um site é só colocar uma logomarca na internet com a foto da empresa e o endereço do telefone. E acho que já é o site da empresa e já estou na internet. Que não tem nada a ver, né? Você colocar uma foto só com a logomarca. A pessoa tem um site, você vai no site, tem o nome da empresa e um telefone. Eu falei, mas não tem nenhum um clique para você abrir um e-mail para ligar uma pessoa, uma coisa mais simples. Porque eu não gosto mais de falar assim, tem um site. Eu acho assim. Então. Eu tenho falado sobre. Em 1890 isso, eu tenho um site com a fotinha, né? Eu tenho falado sobre plataformas digitais. Então o que acontece? O pessoal não entendeu ainda, ou não percebeu, que o Facebook é um site. Que o Instagram é um site. E aí a pessoa fica, poxa, mas qual a diferença do Facebook, do Instagram e você ter o seu próprio site? É óbvio, né? Tamanho, porte, etc e tal. Mas a questão é que você tem que ter um local onde você tem o domínio, onde você tem o controle. Ou seja, ali você pode postar o que você quiser, porque você responde, tá lá o teu CNPJ, o teu CPF amarrado ali. Você pode colocar o que você quiser. Ali você pode... Quem se cadastrar ali, o dado fica à sua disposição. Você pode trabalhar aquelas informações sem ter que fazer nada de errado. Então eu não gosto muito de falar o site especificamente, mas sim o local, que é a plataforma que envolve um site, uma intranet, uma área restrita para clientes especiais, envolve uma área administrativa, envolve toda aquela parte que as pessoas veem e aquelas que as pessoas não veem. Então quando eu falo da plataforma é uma coisa mais robusta do que simplesmente um site, entendeu? Dentro desse contexto, mas só que eu também entendo que a pessoa simplesmente investir nisso e parar ali, ela vai sentir que ela não teve o resultado que ele espera. Então a pessoa vai lá e fala, gastei 10 mil reais para fazer um site e não tive retorno nenhum. Do mesmo jeito, a pessoa fala assim, gastei 10 mil reais lá em propagandas, publicidade nas mídias sociais e de repente até tive retorno, mas o retorno que eu falo é assim, por exemplo, vamos imaginar a escola, que é até aqui no ponto. Até aqui no ponto é quando a gente investe 30 mil reais em publicidade, no mês seguinte eu não vendi curso, eu ganhei alunos, que depois eu não preciso mais pagar para ter acesso a eles, porque eu comprei a audiência. E é isso que eu estou dizendo. O que faz até aqui no ponto ser algo de valor hoje, não é porque a gente tem uma série de treinamentos, é porque a gente tem 90 mil pessoas que já passaram por aqui, a gente tem uma audiência própria. E isso você faz porque a gente tem uma plataforma própria. Mas imagina se eu simplesmente fosse lá e só investisse no Facebook e no Instagram e torcesse para que chegassem alunos. E não armazenasse esses dados, não tratasse esses dados com ferramentas de CRM. A plataforma é mais ampla do que simplesmente um site. E aí eu vou pegar um gancho para falar de uma coisa, porque as pessoas acham que é difícil. Assim. Quem está começando do zero acha que o que a gente está falando assim, é um negócio meio... muito difícil de se atingir. Aí a pessoa vai falar assim, legal, vou colocar um site da minha empresa, vou aprender a fazer uma campanha, vou aprender a analisar os dados, mas será que eu vou... e se eu não fechar nenhum cliente? Né? E aí, o que você falou é fantástico, a gente tem alguns níveis de dados. Por exemplo, o cliente que fechou, você tem acesso a ele porque você tem os dados dele, tem o e-mail, tem o telefone, tem a senha e tal. Só que as mídias digitais, elas estão tão poderosas que você tem um site, você fez uma campanha e você trouxe 1000 pessoas para esse site, imagina, não fechou nenhum. Mas esses 1000,
eles se interessaram pela sua propaganda, pelo que vocês estavam falando. E eles acessaram o seu site, você tem acesso a eles. Como? Através de outra campanha de remarketing. Sim. Então aí você não convenceu ele no primeiro momento, você faz outra campanha com outro conteúdo mais forte que possa convencer esses 1000 no mês seguinte a comprarem. Sim. Então mesmo que você não tenha resultado nenhum, poxa, investi lá, fiz uma campanha, não tive resultado nenhum no primeiro mês, mas você está começando a criar um ativo digital, que é o que eu está falando. Eu acho muito difícil ele não ter resultado nenhum. Eu acho difícil ele entender que resultado não é só a venda. Eu ia falar exatamente isso, né? Então, porque há lá um funil de vendas, né? Então o cara, para ele chegar lá no final e assinar, fechar o negócio, ele começa a namorar a empresa e você tem como medir essas etapas. Mas é da onde vem. Por exemplo, no final, o fechar é cair na sua base de dados como cliente. E isso, você vai fazer o quê? Vai fechar no WhatsApp e depois vai pegar e vai ficar na lista do Google, dos seus contatos. É daí que é a importância da plataforma, entendeu? Sim. De você poder, no final, quando fechou, você já fala, esse cara é meu cliente, eu tenho ele agora, eu posso falar, não preciso mais do Google, não preciso mais do Meta para fazer contato com ele, porque ele é meu cliente, eu tenho uma relação comercial com ele. Perfeito. Agora, como é que eu consigo pessoas iguais a essa? Aí começa todas as tecnologias. Agora, todo mundo tem uma base, às vezes, quem já está no mercado tem uma base de cliente, e mesmo dentro da base de cliente, ele fala assim, cara, eu preciso triplicar a minha base de clientes. Só que eu gostaria que todos fossem iguais a esses aqui, não, porque eu tenho uns clientes que não são tão legais. E eu falo, cara, eu quero esses clientes aqui, não, eu quero pessoas iguais a esses clientes meus aqui que eu vou categorizar como A, e não aqueles ali. Aí é onde entra essa análise. Por que eu tenho clientes que são melhores do que outros clientes? Exatamente. Aí que entra a importância da análise inteira. Então, a ideia aqui do circuito que a gente vai disponibilizar para os alunos é um dia só, sábado das 8 às 17 horas. Não importa se ele vai começar por você, se vai começar por mim. É um circuito. É um circuito. Só não é um círculo porque nós somos 3. Mas se colocar mais alguns, a gente começa a fazer virar um círculo. Mas é um circuito. Então, não importa qual vai ser a primeira, a segunda ou a terceira. O importante é que ele vai ter uma plataforma, que ele vai trabalhar nela. E aí, depois dessa plataforma, ele vai poder fazer a divulgação para poder atrair. E depois a gente vai fazer a análise desse dado. Ou seja, divulgou, registramos, analisamos. Tomamos decisões, divulga novamente, mais qualificado, verifica se deu certo, volta para cá. E a gente vai ficar nesse circuito, nesse elemento. Eu, fazendo uma analogia, que eu gosto de fazer analogia, nem todas são boas, a gente sabe que eu erro algumas. É como se você fosse jantar, sabe? Então, por exemplo, vou chegar lá, cara. Eu acho que você vai chegar. Começou mais ou menos. Tô com medo. Tô preocupado. É como se você fosse jantar. Certo. E aí você chega lá, você tem o que você vai comer, o que você vai beber e você tem lá a sobremesa. Certo. O café, ou então uma sobremesa lá no final. Então é como se fossem 3 atos no jantar. Você fala assim, cara, eu vou pegar hoje e vou sair para jantar. E eu vou passar em 3, 4 restaurantes diferentes, mas só vou fazer o prato principal. Eu não vou beber nada e também não vai ter sobremesa. Então, e aí? Não é completo. É bem isso. Não é completo. Sim. Eu vou pegar você só para beber. Esse até pode parecer completo. Às vezes é, né? Às vezes é. Mas aí o cara fala, mas o jantar só com bebida não é um jantar. Aí depois só sobremesa não é um jantar. Então, eu preciso, às vezes, naquela noite, no caso nosso, aquele sábado, ter o prato principal, a bebida, a entrada, prato principal, a bebida, então você botar um jantar completo, nesse caso não é um jantar, mas é essa a ideia, colocar um conteúdo completo, um overview entre todas as áreas que ele precisa saber para trabalhar com esse negócio aí, mesmo que seja só um dia, ou seja só uma noite, só um jantar, mas ele vai sair dali com uma experiência diferente, essa que é a ideia, ou seja, com o objetivo de ajudar o aluno que acha que 6 dias é pouco tempo, a gente vai fazer em um só. Para fazer ele perceber as mágicas que a gente faz aqui na Tecno Ponto. Ontem mesmo um aluno falou exatamente isso. Que chamou a atenção dele. Aí vai contra que ele falou, o que chamou a atenção dele fazer o curso aqui, começou o curso Power BI ontem. Foi exatamente isso. Ele falou, caramba, eu vou aprender em 6 dias. E
E ele falou, isso foi um diferencial, porque ele realmente entende que dá para aprender. Ele falou, e eu sei que é intenso. E é o que ele está falando, a gente aqui é 100 por hora, 200 por hora, já chega no primeiro dia é 200 por hora, porque sabe que são 6 dias intensos. Eu sempre falo isso para todo mundo, aqui a gente não para, a gente não brinca no serviço, não. Tem uma técnica que é assim, ó. Eu cheguei na Tecnoponta como aluno em 1997. Faz tempo. E eu não tinha dinheiro para pagar o curso aqui no Ponta, era um curso, né, mais robusto. E eu não tinha dinheiro para pagar 2 ou 3. Aí eu escolhi para fazer um. Aí eu fiz o primeiro, foi o curso de Delphi, o curso de programação com o Rogério Lacerda, que foi o fundador da Tecnoponta. Fiz o curso de Delphi. Mas com o que eu aprendi no curso de Delphi, eu já vendi serviços que me fez conseguir pagar o Delphi avançado. E depois com os 2, eu já fiz o de SQL Server. Depois com os 3, eu fiz o de Windows Server com a Petina. Eu fiz 14 cursos aqui na Ponta. Mas quem pagou o segundo e o terceiro foi o primeiro e o segundo. Tipo, eu tive que fazer esforço para dar o primeiro passo. O que eu quero promover aqui? Ou seja, constrói carreira e depois constrói uma empresa. Porque essa carreira virou uma empresa. Sim, sim. Chegou uma hora que a pessoa perguntava assim, você sabe fazer tal coisa? Eu pegava aqui, eu já olhava se tinha curso. E eu falava, pô, se tem o curso, tem a turma, eu vou falar que sei, de forma íntegra. Geralmente os meus clientes sabiam disso, que eles gostavam do meu trabalho. Eu não sei, você me dá 30 dias que eu volto e resolvo isso para você. E eu fazia isso, eu pegava, comprava o curso e fazia. O que eu quero fazer? Eu quero, nesse passo, promover essa entrada para quem está em dúvida, não sabe se dá aquele passo ali. Um curso de um dia vai conseguir fazer a pessoa investir um pouquinho e já conseguir ter um discurso para ela sair para o mercado e oferecer as coisas, entendeu? Uma visão Geral e ela também já vai conseguir fazer. Vocês sabem que a gente montou aqui dentro da Tecnoponta uma startup que se chama Backsite. Essa startup cresceu, virou uma GoApp, depois ela ganhou volume de trabalho e hoje oferece uma plataforma bem robusta. Cara, a gente vai entregar para esses alunos que tiverem essa experiência um tempão para eles poderem ficar usando isso. Existem várias plataformas no mercado, tá? Não tem especificamente 1, 2 ou 3. Hoje tem um monte. Mas para poder chegar aqui não vai ter, é custo zero, entendeu? Não vai pegar, usar e sair usando lá para poder conseguir entender o processo inteiro. Uhum. Aí tem um ponto que a gente conversou também e eu queria falar aqui nessa nossa bate-papo, porque o pessoal vai falar assim, não, você está fazendo um evento e é um dia, é um curso, é um evento, é uma palestra, uma oficina, o que é isso? É gratuito, vai ser cobrado. E a gente conversou os 3 e achou que seria o interessante que fosse cobrado. Uma taxa simbólica, mas que fosse cobrado, né? E aí eu queria só explicar assim, para poder separar o joio do trigo, né? Para não trazer curiosos e sim pessoas que realmente querem aprender alguma coisa de valor e entrar no mercado de trabalho por uma dessas áreas. Assim, ela vem para aprender de fato aquilo ali. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Sobre cobrar ou não cobrar esse evento e esse treinamento? Aliás, também a gente vai oferecer certificado nesse treinamento para poder o pessoal mostrar como horas válidas também e ter esse conhecimento ali. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu penso o seguinte, quando você paga, você tem um comprometimento. Por quê? Na maioria das vezes, estudar não cabe na sua rotina. Você vai precisar mudar a sua rotina para estudar. Então você precisa estar decidido de que aquilo é bom para você. E quem está decidido paga. Até uma forma de se automotivar, né? Porque você precisa, de alguma forma, mandar uma mensagem para o seu cérebro que aquilo é sério. É verdade. E que você vai se dedicar para aquilo, porque um circuito, um sábado, um dia, eu acho esse modelo fantástico. E o nosso grande desafio é que a pessoa saia daqui com a seguinte ideia: eu sei o que eu devo fazer agora. É isso aí. Ela vai sair daqui sabendo o caminho que ela tem que tomar para colocar o negócio dela no mundo digital. E isso é o primeiro passo, né? Sim. Esse é o primeiro passo.
E a partir do momento que ela pagou, ela tá dando já o primeiro passo na cabeça dela de que é uma coisa que ela vai começar e vai até o fim. O Rafa falou tudo. Porque eu acho que a gente vê que, infelizmente, a tendência do ser humano é pegar o caminho mais fácil. E para uma pessoa, num sábado, mais fácil ficar em casa dormindo e não sair de casa. Infelizmente, é assim que funciona. Com certeza. E quando a gente faz um investimento, como o Rafa falou tudo, a gente coloca no bolso, nem que seja R$50. Eu não gosto de dizer o que é barato e caro, porque isso é muito relativo em relação às pessoas. Para uma pessoa, R$10 pode ser muito dinheiro, para outra pode ser nada. Então, isso é relativo. Sim. Mas a gente, para pensar num modo plano geral do que a gente tem de custos por aí, R$200 é um investimento relativamente baixo comparado... O dia inteiro, né? Não estou dizendo que é barato, porque, como eu falei, cada pessoa tem o seu bolso. Sim. Mas isso que eu vou falar é verdade, porque se a gente não paga, eu não vou. Eu vou chegar sábado de manhã, não vou sair de casa. Eu vou sábado de manhã, aí chove. Sim. Pior, vai. Agora, quando a gente tem um investimento que é simbólico, se você... R$200 é um valor simbólico. Até porque, assim, ó, só para deixar claro, vou falar direto para a câmera, para o pessoal entender bem aqui. Não é um evento online e gratuito. Não é isso. É um evento presencial na Unidade Santos. Ou seja, a gente tem limite de espaço, as vagas são limitadíssimas, as salas são bem exclusivas. Então a gente não pode correr o risco do pessoal se inscrever e não estar aqui, porque vai tirar o espaço de quem poderia estar e aproveitar isso. Então essa é a questão. Né? A gente tem que verificar o compromisso das pessoas, por isso que a gente vai fazer esse evento com o pagamento, não é isso? Tudo tem a ver com compromisso mesmo. E é um compromisso com a gente mesmo. Quem está investindo é um compromisso com a pessoa que vai vir aqui, porque ela vai se comprometer, eu paguei, eu vou lá. Sim. Agora... assim, a Tecnoponta forma carreiras e forma empresas. Né? Então, você está comprometido com a sua carreira, esse é um sinal de que você está no caminho certo. Você está comprometido em colocar o seu negócio no mundo digital, é uma excelente oportunidade, com um custo baixíssimo, você em um dia... Dá o primeiro passo, até o fato de vir aqui conhecer outras pessoas que vão estar com o mesmo objetivo que você vai startar um processo dentro de você mesmo, começar, né? Que é isso que muda o jogo, é isso que de fato faz a diferença. E eu não vou fazer média porque, não vou querer fazer média, mas assim, sinceramente, eu conheço o Emerson, conheço o Rafa, 2 horas com o Rafa, 2 horas com o... Não vou nem falar de mim. R$200 tá barato. Tá barato, porque só um papo de... Às vezes a gente conversando no bar, quanta coisa uma conversa informal a gente... 40, 50 sai mais de 200. Não, e eu tô falando assim, o que eu aprendo conversando com vocês, até de uísque eu aprendi com o Rafa, eu penso assim, e eu aprendi de graça, paguei a cerveja. Rafael é muito chique. Rafael tem muito de agora, chique. Eu já sou... Eu não vou nem falar de mim, mas R$200 pra ficar 2 horas com o Emerson e 2 horas com o Rafael, tá de graça. Eu conheci, tá de graça. Eu queria ter 2 horas com ela para conversar sobre o assunto dele por R$200. Tá de graça. Eu agradeço, Carlos, você pela sua... Mas eu também estou querendo ficar muitas horas com você ali, porque o Power BI é uma área... Eu tenho as minhas ferramentas próprias que a gente desenvolveu lá no Backside, mas o Power BI é uma ferramenta que eu já estou... Namorando bastante para poder ficar ali. Bom, gente, eu acho que a gente já falou o que tinha que ser falado aqui, né, a respeito principalmente o que eu gostaria de falar com vocês é assim, a importância da gente criar esse circuito. Não especificamente eu falar sobre plataformas digitais, ou o Rafael falar sobre marketing digital, ou você falar sobre análise de dados, mas a gente criar esse produto de início, meio e fim, essa conexão, essa coisa única, que em um único dia ele vai aprender as 3 coisas conectadas, ou seja, o dado que eu vou gerar aqui, eu vou analisar aqui, eu vou trair aqui e vou guardar aqui, sabe? Um circuito conectado. Esse é o nosso desafio, a gente vai construir desse jeito. Esse dia vai ser para isso, para que eles saibam início, meio e fim, tudo conectado, tá bom? Certo. Show. Eu agradeço muito a presença de vocês. Agora eu falei que é o lado ruim de eu ter montado de volta aqui em Santos. Estou muito feliz de ter trazido de volta o podcast para Santos, porque aqui a gente tem maior facilidade para poder produzir muito mais conteúdo do que quando a gente estava mais distante, né? Agradeço e vou incomodar vocês agora enchendo o saco para poder gravar vários episódios aqui, tá bom? Olha, por minha parte, não é incômodo nenhum. Fico até me sentindo mais importante aqui nessa mesa conversando com vocês. Eu acho...
É uma tarde para mim que passa voando porque é muito prazerosa mesmo. Eu não estou falando... Eu gosto bastante de estar aqui conversando com vocês, bater papo com vocês. Somos todos professores. Exatamente, a gente gosta de falar. Gosta de compartilhar conhecimento. Exato. Sim. A gente gosta de transmitir informação. Eu falo para todo mundo, gente, informação é para ser compartilhada. Sim. Conhecimento é para ser compartilhado, não é para ser guardado na sete chaves. Só é útil se for compartilhado. Exatamente. Isso é verdade. E a gente está fazendo isso aqui, conversando, batendo papo, mas a gente está aprendendo, conversando, criando laços. Isso é importante. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai produzir esse evento de um dia completo, né, com os 3 assuntos que a gente vai falar aqui. E a gente não sabe se vai ter de novo, porque é uma experiência, é um investimento alto que a gente vai fazer para produzir esse conteúdo interligado. Então, se você tiver interesse mesmo de ter o seu negócio na internet, ou então trabalhar com esse movimento da internet para os negócios digitais, aproveita e vem com a gente, tá bom? Eu agradeço por você mais um episódio aqui no Papo de Ponta. Vamos em frente.